A gente prometeu no início do jornal que ia dissecar para vocês a mais recente pesquisa divulgada hoje pelo IPESP, mostrando as intenções de voto no primeiro turno para a presidência da República. A gente trouxe para vocês aqui um balanço. Basicamente, se você olha no grosso, deixa eu só antes da gente começar a mergulhar aqui, deixa eu rememorar para você que está chegando agora, não conseguiu acompanhar a abertura do jornal, não tem problema, seja muito bem-vindo. Eu vou rememorar para vocês aqui a intenção de votos nessa última pesquisa IPESP. É uma pesquisa que está sendo feita semanalmente, então a gente consegue acompanhar bem direitinho como é que está o cenário da política. Então, intenção de voto para presidente da República no primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva segue liderando, 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 32% das intenções de voto. Ciro Gomes marca 8%, né? João Dória chega a 4%. Daqui a pouco eu vou fazer uma nota pequena sobre isso. O PSDB está conseguindo vitimizar, João Dória. Está aí na sua tela. Os demais, André Janones e Simone Tebet pontuam 2%. Luiz Felipe Dávila, Vera Lúcia do PSTU e o Eiei Mael não pontuam nada. Brancos, nulos, não sabem, não querem votar em ninguém, 6%, não sabe, não respondeu, 2%. E aí, a grande explicação aqui é a seguinte, olha, o nome de Bivar estava nessa lista, mas Vera e Emael e Luiz Felipe Dávila foram citados, mas não chegaram a 1% das citações, por isso que está ali no 0. Luciano Bivar estava na lista, mas não foi citado por nenhum respondente. Isso é interessante, Luciano Bivar é o presidente do União Brasil, né, o partido que lançou Bolsonaro em 2018 e que agora quer ser o pré-candidato, tirou Moro ali, vai fazer uma outra chapa e tal. Mas a questão é que o nome dele estando lá, ele não teve uma menção e contratou o ex-marqueteiro do ex-presidente Lula. O trabalho vai ser do brabo. Bom, essa pesquisa no macro trouxe indicações para a gente de que Jair Bolsonaro, apesar de estar no mesmo lugar, ele vinha há semanas crescendo pouco, 1%, 2%, 1%, 2%. Pouco, mas continuamente. Faz 2 semanas que ele estagnou. E a avaliação do governo embicou para baixo de novo. É uma oscilação pequena, mas mostra uma mudança na curva. Estava estável e agora sobe o percentual de quem desaprova o governo. Eu falei com o responsável pela pesquisa, o Antônio Lavareda, ele falou, tem sinais sim de que Lula e Bolsonaro estacionaram. Bolsonaro que vinha sendo beneficiado por uma migração dos votos de Sérgio Moro. Esse movimento foi freado. Beleza, vamos entender agora como é que está a situação em todo o país. Vamos lá. Lembrando, tá? Esse aqui é o extrato por região, por regiões. Eles agrupam Norte e Centro-Oeste no mesmo estudo, o IPESP, mas para o primeiro turno. E aí eu chamo sua atenção para 2 coisas. Quando você estratifica, você diminui o resultado, o campo que você está olhando, a margem de erro, ela cresce um pouco. Então, eu vou tratar, por exemplo, na região norte e no centro-oeste, a diferença entre Lula e Bolsonaro fica aqui em 5 pontos percentuais. Mas isso indica uma disputa muito parelha. No limite, você pode ver que aqui nessa região há uma disputa muito equilibrada, dá para se falar no limite, num empate técnico aqui, mas a disputa no norte e no centro-oeste está bem equilibrada. Aí você vê a diferença do que acontece na região nordeste, onde Luiz Inácio Lula da Silva está batendo 58% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 20%. Isso aqui, essa frente que Lula está abrindo no Nordeste, é muito valiosa para ele. Por quê? Porque no Norte você tem ele à frente, mas num jogo parelho e na região mais populosa do país, eu vou migrar aqui de lado, ó, que é o Sudeste, Lula está na frente, 39-34, mas o jogo também está equilibrado. Então, o Bolsonaro está empatando com Lula no Rio. Aqui em São Paulo também, em Minas Gerais, Lula vai melhor. No Espírito Santo, a gente ainda tem que aguardar a pesquisa detalhada para conferir, mas isso aqui é jogo parelho, com uma leve vantagem para Lula. E aqui é a região onde Bolsonaro tem folga, região sul. Na região sul, que é menos populosa,
Então, você pense que Norte e Centro-Oeste equipara aqui um pouquinho com o Sul. E ali você tem os pesos pesados da eleição no centro, que é Sudeste e Nordeste, são as duas regiões com maior densidade populacional. No Sul, Bolsonaro abriu uma frente de 13 pontos percentuais, mas você veja que ainda assim é pouco, comparando populacionalmente com o peso que aquela diferença do Nordeste dá para Luiz Inácio Lula da Silva. Antes da gente seguir falando sobre isso, deixa eu explicar para vocês, né, que a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, a pesquisa da IPESP, ouviu 1.000 pessoas entre os dias 16 e 18 de maio, o nível de confiança de 95,5%, a margem de erro 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vem para cá o nosso time todo para que a gente possa fazer a análise desse quadro a quadro, digamos assim. Eu começo com o Yuri Pita, querendo entender, Yuri, por onde você puxa o fio do novelo para o mapa dessa guerra eleitoral. A grande questão é, Bolsonaro tem a esperada dianteira na região sul, no Centro-Oeste tem jogo para jogar, mas já é ali, Norte e Centro-Oeste, né? É região de agro muito forte, o fato de estar emparelhado com Lula numericamente acima indica desafio para o presidente da República, e também o fato de no Sudeste, que foi essencial para Bolsonaro garantir uma vitória expressiva em 2018, o jogo está emparelhado, também aponta um outro desafio. Por onde você puxa, parceiro? Vamos lá. Bom, para essas duas, primeiro explicar que Norte e Centro-Oeste são agregados, né, nesse recorte do IPESP, e eles ficam praticamente com o mesmo peso da região Sul. Então, se a gente olhar essas duas regiões, no Norte e Centro-Oeste, essa situação de empate técnico, mas no Sul, essa dianteira do presidente Jair Bolsonaro, é muito provável que seja justamente isso. Essa força que ele consegue ter em setores mais próximos do agronegócio, porque a gente sabe que existe um eixo ali que sai, Rio Grande do Sul, passa pelo Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e chega até alguns dos estados da região norte, e essa força do agronegócio desses estados ajuda no eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é, com essa vantagem no Nordeste que Lula tem, e Nordeste ele está botando 3 votos para cada um voto de Bolsonaro, numa região que representa pouco menos de 30% do eleitorado, é muita gordura ali que Lula tem. E isso, somado a essa vantagem numérica, porém ali também razoavelmente no limite da margem de erro, mas puxando dados da Quest, a gente consegue ter essa análise de que Lula está um pouco melhor do que Bolsonaro no Sudeste, embora o presidente tenha recuperado competitividade, é nessas regiões que a grande batalha está sendo travada. É aqui que vai ter o grande volume de diferença a favor de um ou de outro. Se Nordeste Lula mantém essa vantagem e fica à frente no Sudeste, fica muito difícil para Bolsonaro. A chave para Bolsonaro é virar o jogo na região Sudeste. Sensacional. Renata, tem uma outra chave para o presidente Jair Bolsonaro. Essa, ele batalhou para diminuir a rejeição em 18. Vai ter de fazer um trabalho também que é as eleitoras, são as eleitoras. Esse grupo, as mulheres, na pesquisa IPESP, fica muito claro como a preferência delas não muda. Esse grupo, olha, vou trazer aqui um dado de janeiro deste ano, da primeira semana ali, foi 48% das mulheres indicavam preferência de voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, na terceira semana de maio, esse número é de 47%, ou seja, ele não muda, está estável. Entre os eleitores de Bolsonaro, essa recuperação a gente vê também. As eleitoras, né? Antes eram 19%, ele chega agora a 26% das mulheres, mas ele está nesse patamar, estacionado nesse patamar, parando de crescer desde abril, Renata Agostini. Não, tem ali um caminho muito grande para o presidente com o eleitorado feminino de fato. Quando a gente vê essa curva mais alongada, a gente que Dani trouxe agora, é impressionante. Porque assim, quando a gente olha para os números de Lula, ele está em uma estabilidade em quase todos os lugares já há bastante tempo. Então, quando a gente vê essa divisão aqui por sexo, né, homens e mulheres, Lula começa, olha, nessa série que está ali no início do ano com 39 e agora ele entrega com 40 com os homens. Com as mulheres, ele começa com 48, está com 47, uma variação, uma oscilação, né, pequena ali dentro da margem de erro. A diferença, porque a gente tem visto que nos números totais é isso que aparece mesmo, é o caminho
que Bolsonaro foi percorrendo para se aproximar e tirar essa frente de Lula. E aí, quando a gente olha nessa divisão, é incrível como, no caso do eleitorado masculino, Bolsonaro cola, ele tira essa diferença. Ele cresceu 10 pontos, né, Rê, de janeiro para cá. 10 pontos. A gente está em 40 e 39. 40 para Lula, 39 para Bolsonaro. Nas mulheres, Bolsonaro ganha 7 pontos, mas essa diferença ainda resiste. Lula está segurando lá, porque ele... 21 com as mulheres, pontos à frente. Exatamente. Então, você vê ali que as mulheres é um ponto de resistência para Bolsonaro avançar. Ele tem que se conectar melhor com esse público, não à toa, com frequência, a miúde a gente escuta por parte dos aliados do presidente como fazer esse gesto, aquele debate sobre a vice lá atrás que a gente viu muito presente. E se ele trouxesse, né, uma mulher, Tereza Cristina, esse papo até esfriou, mas era a ideia de que ele tinha que ter uma imagem, um ponto de contato com o eleitorado feminino, porque ele não está conseguindo avançar na mesma velocidade do que com os homens. Eu quero ouvir o Leandro Rezende. Leandro, que tipo de extrato você gostaria de trazer aqui? Eu poderia sugerir, por exemplo, que a gente fizesse aqui uma análise por a renda, que eu acho importantíssimo, né? Lê, se você tiver com a pesquisa aí, tá na 49, né? Tá na mão já. Perfeito, já está na mão, claro, né? Meu Deus, esse meu muso do catete. Não, eu tô vendo como é que o negócio vai se caminhando, né? Um falou de região, outro falou de gênero, vou falar de renda. Era te espero. Maravilhoso. Leandro Rezende, então puxa teu fio, cara. Tu não precisa nem de mim para fazer pergunta. Maravilhoso, muso. Vamos lá, Dani. É o seguinte, né? Entre os mais pobres, que é quem ganha entre até 2 salários mínimos, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro já foi 54-18 nesse ano. Já apareceu Lula com 54% e o presidente Jair Bolsonaro com 18% das intenções de voto. Isso foi em março, né? Na segunda quinzena do mês de março. O presidente encurtou a distância para o ex-presidente Lula entre os mais pobres, mas a diferença ainda é muito grande. Está em 50% para o ex-presidente Lula e 25% entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, o que mostra, né, que o governo achava que o Auxílio Brasil ia fazer uma diferença nesse extrato da população e ele não está fazendo ainda, né? Não apareceu essa diferença do Auxílio Brasil. Nem naqueles que ganham a faixa intermediária, né, com o dado aqui da IPESP, entre 2 e 5 salários mínimos, a diferença já é bem mais curta e está dentro da margem de erro. Agora está aparecendo o ex-presidente Lula com 38% das intenções de voto nessa faixa de renda e o presidente Jair Bolsonaro com 35%, está dentro da margem de erro. Também é uma diferença que já foi muito grande. No começo do ano, nessa faixa de 2 a 5 salários mínimos, o Lula tinha 40% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro tinha 27%. Quando a gente olha para o extrato, né, de maior poder aquisitivo dentro dessa pesquisa, aí o cenário é diferente, porque o presidente Jair Bolsonaro já já ultrapassou o ex-presidente Lula nesse ano, porque em algum momento, né, o ex-presidente Lula, sobretudo ali no mês de janeiro, ele tinha entre os mais ricos, acima de 5 salários mínimos, a preferência desse eleitorado, mas há uma virada do presidente Jair Bolsonaro que se dá agora no mês de abril e é assim que estamos. O presidente Jair Bolsonaro, na faixa de acima de 5 salários mínimos, tem 45% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro tem 39% nesse extrato de renda. Dani. Olha, é interessantíssimo isso que o Leandro traz e eu quero ouvir um pouco bem rapidinho, que eu preciso seguir, porque a Renata tem apuração fresca para trazer, estamos naquele jeito. Então, bem rapidinho, um comentário do Yuri da Renata, claro, dela própria, porque é o seguinte, né, como o Leandro fala, essa classe média média mesmo no Brasil, né, que não se entende como classe média, mas é a classe média alta no Brasil, 2 a 5 salários mínimos. Aqui o que Bolsonaro teve um avanço significativo muito impressionante. Convido os colegas para dar uma olhada nessa página. É o seguinte, Lula, em janeiro desse ano, fazia 40, Lula, 27, Jair Bolsonaro, em quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. Agora, olha o que Bolsonaro conseguiu comer de diferença nessa faixa, 38 a 35. A diferença, a vantagem de Lula era numérica, mas ela era de 13 pontos, passou para 3.
para 3. A grande, digamos, o grande ativo de Lula é que entre quem ganha até 2, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu avançar tanto. A diferença era 40-20 em janeiro e agora chegou a 50-25, ou seja, 25 pontos percentuais de dianteira tem Lula entre quem ganha até 2 salários. 30 segundos, Yuri Pita. E, rapidamente, uma das apostas do governo, que era o Auxílio Brasil, tentar com isso converter beneficiários em eleitores de Bolsonaro, ainda não surtiu efeito. A memória do programa Bolsa Família e de diversas outras políticas públicas, como Luz para Todos, políticas de cisternas, ainda carrega uma memória para esse eleitor. Pode ser que o Auxílio Brasil faça alguma diferença e, não por acaso, o governo tem feito muito discurso a respeito da transposição do Rio São Francisco. A ver também se esse tipo de obra vai ser possível fazer essa conexão com o Bolsonaro ou não, ou se ela também fica mais associada aos governos do PT. Rê, quero te ouvir. Quando a gente olha esse grupo, né, que ganha mais de 5 salários mínimos, gente, o que Bolsonaro fez ali foi empatar o jogo frente ao que ele tinha antes, porque o Bolsonaro foi na última eleição bem nesse extrato da população, precisava tirar uma frente que Lula colocou nesse segmento. Então, o que a gente tem nesse momento é o que o governo, o que Bolsonaro vão tirar da cartola para fazer diferença mesmo, onde se sabia, se esperava que Lula se sairia melhor, que é nessa fatia da população que tem uma memória muito positiva do que foi o governo dele. É o tal do recall que a gente fala, gente, isso aparece de forma muito evidente em quem ganha até 2 salários mínimos.